Você ama a Deus, mas não consegue simplesmente orar. Eu vivi exatamente isso. Teve uma época da minha vida que eu só conseguia dizer: Espírito Santo, não desista de mim. E nesse vídeo eu vou contar para você como que o Espírito Santo restaurou a minha vida de oração. Então me acompanha aqui até o final, porque se você está passando por bloqueios aí na sua vida de oração, eu tenho certeza que o Espírito Santo também vai falar com você. Quando eu me converti, quando enfim Jesus me resgatou, eu tenho um vídeo aqui sobre o meu testemunho de conversão, vou deixar aqui para você. E eu lembro que nessa época, quando Jesus me alcançou, eu sempre fui mais inclinada a ler a Bíblia. Eu já tinha muita facilidade na leitura, então eu caía dentro da Bíblia e eu ia estudava. Então falar da Bíblia sempre foi assim algo mais fácil para mim, vamos dizer assim, do que a oração. Eu lembro que no começo da minha caminhada com Jesus, eu comecei a perceber que tinham pessoas que eram mais inclinadas à oração, outras mais inclinadas no louvor, na palavra e tudo mais. E eu lembro que eu falava assim: eu não sou de oração não. Meu negócio é com a palavra. Eu não sei orar muito bem. Até que Jesus, ele falou algo comigo assim muito profundo. Ele falou que eu não poderia declarar isso sobre a minha vida, porque na grande verdade é que se você é discípulo de Jesus, a oração ela tem que estar na sua rotina. A oração, o jejum e a palavra não é algo que você é inclinado a mais um do que a outro. Você tem que buscar igualmente. Então não existe isso de a pessoa não é... sabe aquela Jesus que fala assim, eu não sou de pregar não, eu não entendo muito a palavra. Também não. A gente tem que ser inclinado à palavra, ao jejum e à oração. E eu lembro que eu aprendi que todas as vezes que eu declarava isso sobre a minha vida, que eu não era de oração, que eu não era uma mulher inclinada a orar, que eu não orava fervorosamente, ou eu não conseguia orar por meia hora e muito tempo, eu estava criando um próprio bloqueio na minha vida. E foi aí que tudo mudou. Eu comecei a me dedicar muito na oração. E eu lembro que no começo da minha conversão eu orava muito. Solteira, só trabalhando e cuidando de algumas tarefas da igreja, eu tinha muito tempo livre para entregar ao Senhor. Então eu orava pelas madrugadas, eu passava às vezes a madrugada clamando, orando. Eu estava sempre orando aí durante o dia, no meu trabalho. Eu lembro que no meu trabalho, no meu período no meu horário de almoço, era um horário que eu orava muito. Então a minha vida de oração ela era muito profunda. Eu fui crescendo muito na oração. Inclusive, muito das palavras que eu desenvolvi, das pregações que eu desenvolvi na época, foi através da oração, porque o Senhor ele me revelava muitas coisas da palavra através da oração. Até o momento em que eu casei, em que eu tinha uma família para cuidar. E aí tudo foi ficando mais difícil. Aí eu tinha o meu bebê, tive meu primeiro filho, e foi tudo ficando mais difícil. Por quê? Porque agora eu não era mais solteira, eu não tinha mais só uma casa para cuidar, o meu trabalho. Eu tinha marido para cuidar, eu tinha casa para cuidar, filho para cuidar, eu tinha trabalho para me dedicar. E eu tinha muito mais tarefas na atual igreja também, que agora eu fazia parte. E foi quando tudo começou a mudar. Peraí, para tudo. Você está assistindo esse vídeo e ainda não está inscrito? Então, vamos lá. Se inscreve aqui nesse canal, me ajuda a crescer e mandar compartilhar esse conteúdo para cada vez mais pessoas. E deixa um like também nesse vídeo, que me ajuda pra caramba. A minha vida de oração, ela não diminuiu do nada. A sua vida de oração, ela não vai diminuir do nada. É tudo aos pouquinhos. Então, aquela constância que eu tinha orar de madrugada, eu já não conseguia mais tanto despertar na madrugada para orar, porque às vezes eu estava exausta. Aquelas orações que eu parava tudo que eu estava fazendo e ia orar durante o dia, eu não tinha mais. Teve um período quando meu filho nasceu, que eu larguei o trabalho. Então, nem aquele horário de almoço eu consegui mais ter. Então, a minha rotina, com tantas tarefas que eu tinha para fazer, foram me sufocando. E assim, a grande verdade é que essa é a vida do adulto. Quando a gente é jovem, a gente tem um tempo a mais para dedicar, porque a gente tem, né, dependendo de como for a rotina dessa pessoa jovem, tem um pouco mais de tempo. Quando a gente é adulto, a gente já tem mais tarefas para fazer. E aí a gente precisa encontrar uma forma de organizar esses momentos. E eu lembro que eu fiquei tão mal nessa época, mas tão mal, que eu lembro que eu encontrei um bloqueio gigantesco. Eu lembro que eu não conseguia orar por qualquer tempo que fosse, 10 minutos, eu não conseguia parar para orar 10 minutos. Tudo estava na minha frente, eu conseguia fazer tudo, mas a oração eu não conseguia. E eu deixo aqui um alerta para você. A batalha espiritual, ela existe. A batalha para você não orar, ela existe. Aqui eu estou falando de rotinas, mas além das minhas rotinas, existe uma batalha espiritual
para fazer com que você não consiga orar. Então, eu lembro que eu ficava muito triste porque eu queria voltar àquela rotina de oração, eu ficava me culpando, né, ficava triste comigo mesma, ansiosa, e o inimigo ali sussurrando no meu ouvido, que não dá mais, não é a mesma coisa, nunca mais eu vou conseguir voltar àquela rotina, que não adianta e tal, você tem isso aqui para fazer. Então o inimigo também ele trabalhava muito na minha mente. E eu lembro que tudo que eu conseguia dizer era: Espírito Santo, não desiste de mim. Eu lembro que eu chegava na igreja, dobrava os meus joelhos, porque às vezes em casa eu não conseguia. Às vezes eu passava uma semana sem dobrar o joelho em casa. E aí eu ia para a igreja. Quando eu ia para a igreja, eu estava lá todo domingo, toda quinta-feira, toda terça-feira, eu dobrava o meu joelho e eu falava: Espírito Santo, não desiste de mim. Espírito Santo, não desiste de mim. E eu tô dizendo uma frase para você, né? Espírito Santo, não desiste de mim. Mas eu ficava repetindo essa frase. Porque Deus sabe como estava o meu coração. Eu não queria estar longe do Senhor, eu não queria estar longe da presença do Senhor. E eu só conseguia dizer isso: Espírito Santo, não desiste de mim, Espírito Santo, não desiste de mim, por favor, não desiste de mim, por favor, não desiste de mim. Por que eu dizia isso? Porque eu não queria que ele desistisse de mim mesmo, sabe? Que aquela minha fase que eu não estava conseguindo orar não era o fim para mim, eu não queria que fosse o fim para mim. Até o momento em que Deus ele falou comigo. E eu falava muito para o Senhor que eu queria tanto voltar o que eu fazia antes. Ai, Senhor, eu queria tanto orar igual eu orava antes. E o Senhor ele falou comigo que a gente vive, cada tempo da nossa vida, a gente vive uma estação diferente. E o Senhor ele colocou descanso no meu coração para que eu não ficasse me cobrando tanto como eu estava me cobrando para voltar a ser a Jéssica que eu era no passado. E ele disse para mim: não queira ser o que você era no passado. Dedique-se em dar o seu melhor hoje, porque nós vivemos por estações. Então, quando o Senhor falou isso para mim, eu falei: caramba, essa é a minha estação. Esse é o tempo que eu estou vivendo. Eu não tenho que ficar tentando voltar a ser quem eu era antes. Eu tenho que dar o meu melhor hoje. E o meu melhor naquele momento, comparado ao tanto que eu orava no passado para o que eu conseguia orar naquele momento, né, parar tudo e orar, realmente era um pouco menor, sabe, comparando, mas era o melhor que eu conseguia naquele momento. Então, quando o Senhor falou isso comigo, tirou um peso de cima de mim. E eu estou dizendo para você agora, eu estou dizendo que você não tem que tentar voltar a ser o que você era antes, sabe? Você não tem que querer, desejar e ficar ali tentando voltar à rotina que você tinha antes, talvez quando você era solteiro, ou talvez quando você só tinha um filho, ou talvez quando você não tinha tantas tarefas na igreja. Você não tem que tentar ficar voltando a ser quem você era antes. Você tem que dedicar-se a fazer o melhor hoje. Entende? Então, se o teu melhor hoje é 15 minutos completos, entregues para o Senhor, amém. Esse é o melhor que você pode dar ao Senhor. Ah, mas eu queria tanto orar na madrugada. Poxa, eu lembro que o meu filho estava pequeno. Quantas mães com filho pequeno que não tem forças para orar na madrugada porque está exausta. E aí? Eu não tenho que ficar me culpando porque antes eu orava de madrugada e hoje eu não consigo orar. O melhor que eu posso é no meu horário do almoço? O melhor que eu posso é quando meu filho está dormindo? O melhor que eu posso é quando eu estou amamentando, porque eu lembro que eu passava as madrugadas, assim, meu primeiro filho recém-nascido, as madrugadas amamentando ele, mãe de primeira viagem, vendo live de cultos, de vigília, de oração. E aquele era o momento que eu tinha com Deus, na minha casa, no meu quarto. Entende? Se você não está conseguindo orar, que esse vídeo possa te ajudar. Que esse conteúdo possa te ajudar. Faça o que você pode agora. Faça o que você pode hoje. É o seu melhor hoje? É esse tempo aqui assistindo esse vídeo? Então vamos orar juntos. Entende? Então, não fique com esse peso em cima de você. Que em nome de Jesus, todo peso, toda ansiedade, toda cobrança caia por terra agora. Receba descanso do Senhor e dê o seu melhor nesse momento. Essa estação que você está vivendo, dedique-se a dar o seu melhor. Não queira tentar ficar lembrando do seu eu do passado. Ah, porque no passado eu fazia isso. Que bom que você construiu algo lá, porque você plantou algo lá tão importante que te enraizou e hoje você está aqui de pé. Então, se você quer voltar à rotina, volte a que você
consegue. Amém? Eu vou estar orando pela sua vida e que você consiga voltar também à sua rotina de oração. Saiba que o Espírito Santo ele está falando com você através desse conteúdo e ele quer que você volte sim às suas práticas de oração. O melhor que você pode agora. E lembra que a vida de oração ela é totalmente importante para o discípulo. A oração é a sua linha de comunicação com Deus. E eu costumo sempre dizer que todas as vezes que você for orar, lembre-se que um preço muito alto foi pago para que você conseguisse orar. Antigamente, as pessoas não simplesmente fechavam os olhos e falavam com Deus. Elas precisavam de um sacerdote, elas precisavam de um intermediário para que aquele sacerdote falasse com Deus, que aquele sacerdote fizesse lá o ritual para perdoar o pecado. Quando Jesus morre na cruz por mim e por você, o véu do templo ele se rasga. E agora nós temos um intercessor que é o Espírito Santo. Então agora, depois do sacrifício de Jesus, eu posso dobrar os meus joelhos, fechar os meus olhos e falar com Deus, Criador do céu e da terra. Então lembra que um preço muito alto foi pago para que você pudesse orar. Então ore e fale com Deus, porque Ele está ouvindo a sua oração. Querido Pai, Senhor, nesse momento eu quero te entregar essa pessoa que está vendo esse vídeo, Pai, em tuas mãos. Eu quero te pedir para que o Senhor venha fortalecer. Eu quero te pedir para que o Senhor venha capacitar. Ó Pai, que toda batalha espiritual impedindo essa pessoa de orar venha cair por terra agora em nome de Jesus. Porque se essa pessoa chegou até aqui assistindo esse vídeo, é porque no coração dela ela sabe que precisa orar mais. Ela sabe que precisa voltar a uma prática de oração. Então eu quero te pedir, ó Pai, assim como a sua palavra diz, que o Senhor envia anjos a favor daqueles que buscam abrigos em Ti. Eu quero te pedir que o Senhor delegue, envie anjos agora para alcançar o coração e a mente dessa pessoa. Senhor, que essa vida de oração seja fervorosa, que essa vida de oração seja cheia do Teu Espírito Santo e que possamos, ó Pai, crescer em oração. Eu abençoo essa pessoa pelo nome de Jesus e que a vida de oração seja abençoada. Volte para a vida de oração, tá bom? Se você assistiu esse vídeo até aqui, eu já quero pedir para você se inscrever se você ainda não é inscrito. Deixa um like nesse vídeo e manda aí no seu grupo da igreja, manda para alguém que você sabe que precisa ouvir essas palavras, tá bom? Um beijo grande e até a próxima. Tchau, tchau!